Vamos de sessão da tarde? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre os spoilers e a história de Shazam. Uma bela de uma sessão da tarde, bem levinha e pra toda a família. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like pra eu saber. E comenta aí, você já foi ver Shazam? Você curtiu? Você achou a adaptação fiel? Você ficou pra ver as duas cenas pós-créditos? Me conta tudo aí pra gente papear, beleza? Bom, pra começar eu achei Shazam um filme bem feitinho, bem honesto. É uma história de origem bem gostosinha de assistir, é cheia de piada, é leve e é pra família mesmo. O problema pra mim é que eu achei que é uma comédia meio sem carisma, sabe? Todas as atuações, na minha opinião, elas estão um tom acima, eles são meio afetados demais por um filme de herói, entende? O Zachary Levi é bem canastrão, né? Como é que ele é nos outros trabalhos dele? Eu nunca vi nada antes, já tinha visto aquele rosto, mas ele não me é muito familiar. Você gosta da atuação dele? Me conta aí. Enfim, de maneira geral, o personagem ele não me parece muito que eu andei pesquisando sobre o Shazam na internet. Eu vi aí uma animação da Liga da Justiça onde o Superman e o Shazam eles lutam e tal, e ele me pareceu muito mais maduro e centrado do que a gente vê nesse filme. Mas eu também não sei porque eu não vi os quadrinhos, tá? De qualquer forma, se você é fã de Shazam, se você já leu esses quadrinhos, tá aí uma ótima oportunidade para você enriquecer essa conversa e colocar tudo nos comentários para me ajudar e ajudar outras pessoas que também não conhecem a história original, né, a história fora das telas, a conhecer e a se inteirar melhor, beleza? Você quer ajudar? Comenta aí. Sobre a história, o Shazam começa lá em 1974, a gente acompanha a infância do Dr. Sivana. Ele tá com o pai e com o irmão dirigindo numa estrada, brincando com aquelas bolinhas que só quem é velho ou quem viu o primeiro Toy Story vai lembrar. Que você faz uma pergunta, sacode a bolinha e olha e aparece uma sugestão de resposta. E aí você meio que encara como se fosse uma resposta para sua pergunta, lembra? E aí no meio dessa viagem, do nada, o Sivana, ele é transportado para uma caverna. E lá nessa caverna a gente tem o Shazam original, que está em busca de alguém de coração puro para continuar sua jornada aí e impedir que os 7 pecados capitais saiam da sua forma de estátua, que eles estão aprisionados. Ainda nessa caverna tem uma espécie de um olho, que é um olho mágico, que fica flutuando e acaba atraindo a atenção do menino. O Shazam percebe então que esse interesse dele, essa inclinação para o mal, não é digna dos poderes dele e teletransporta, né? E transporta ele de volta para o lugar onde ele estava. O menino fica meio em choque e esse pânico que ele tem nessa volta dele faz com que o pai e o irmão acabem sofrendo um acidente e que custa aí as pernas do pai. O mago Shazam então, na esperança de achar essa pessoa pura de coração, bate o cajado e pede para os poderes mágicos dele encontrarem uma pessoa pura para herdar esses poderes, custe o que custar, leve o tempo que levar. Os anos se passam e a gente vem para os dias de hoje. O Dr. Sivana, ele tem uma equipe que acompanha casos de pessoas que também foram meio que abduzidas aí pelo Shazam para serem testadas, né, o coração e a capacidade de herdar esses poderes. Para a equipe de pesquisa que está trabalhando com ele, eles estão estudando nada mais que histeria coletiva. E durante o estudo de um vídeo, de um caso específico, ele acaba encontrando alguns símbolos que ele viu lá na infância, quando ele sacudiu a bolinha, e ele entende como faz para abrir essa passagem para essa caverna. Ele desenha os símbolos na porta e acaba conseguindo acessar o lugar onde o Shazam original tá. Só que em vez de ajudar, né, em vez de tentar conquistar os poderes do bem, ele vai direto nesse olho que entra no lugar de um dos olhos dele e leva junto com ele os 7 pecados capitais. Sobre o protagonista, o Billy, ele acredita que ele foi esquecido, né, que ele foi perdido da mãe dele num parque e ele busca a todo custo reencontrar essa mãe. E a gente vê que ele tá tão empenhado logo no começo, que ele arma uma pegadinha aí para prender policiais dentro de uma casa de penhores e acessar os dados de mais uma família que tem o mesmo sobrenome que ele para ele ir atrás. Só que ele acaba descobrindo que essa mulher não é a mãe dele. E aí ele risca mais essa entre as outras mais de 20 famílias que ele já visitou. O Billy já fugiu de vários lares adotivos e de várias famílias, só que ele tem 14 anos, então até que ele faça 18, ele vai ser obrigado a ficar em algum lar aí. E aí ele encontra uma família que decide adotar ele e juntar com os outros filhos adotivos. Essa família é composta de um casal que também cresceu em lares adotivos e decidiu adotar outras crianças para que elas tenham um futuro bacana como eles tiveram. E eles são bastante compreensivos e dispostos a ajudar o Billy nessa adaptação. E aí, além dos pais, ele tem alguns irmãos. Primeiro que a gente conhece a Darla, que é uma menina super fofa e muito falante. Tem o Eugene também, que é um japinha meio nerd, meio viciado em tecnologia. Depois o Pedro, que é bem pouco sociável. O Fred, que é o nerd pentelho, que acaba depois virando o melhor amigo aí do
do Billy, e a Mary, que é a irmã mais velha dessa turma e que tá prestes a entrar na faculdade. O Billy não tá muito disposto a viver naquela rotina, mas aos poucos ele vai precisando se adaptar, né? Até que um dia depois da aula ele vai ajudar o irmão dele, o Fred, né, o menino das muletas, a se defender de dois caras que estão tentando fazer bullying com ele, e os caras vão pra bater no Billy e o Billy corre pra fugir dos meninos e entra no metrô. E quando ele tá no metrô, ele é levado pra essa caverna do Shazam. E lá ele acaba ganhando os poderes do mago, que desaparece logo depois de entregar o quê? A sabedoria do Salomão, a força do Hércules, o vigor do Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Tudo isso ele ganhou depois de segurar no cajado do mago e dizer Shazam. Além disso, ele também ganha aí a forma do corpo de um homem adulto. Voltando para a realidade, ele não tem a menor ideia de como fazer para voltar pro corpo dele normal, de criança. Então ele vai até a casa onde ele tá ficando agora e ele vê o Fred lavando louça na cozinha de frente para a janela. Ele tenta não chamar muita atenção porque o físico é diferente, convence o irmão a vir para fora para ajudá-lo a tentar descobrir aí uma saída, já que o menino é expert em super-heróis. Primeiro eles descobrem acidentalmente que o Shazam, né, que o Billy tem poder de soltar raios pelas mãos. Depois, enquanto eles estão vendo o assalto, eles descobrem a super velocidade e super força do Billy quando ele joga o bandido para bem longe. Eles acabam inclusive ganhando alguns dólares aí da vítima do assalto, que ficou apavorada e que não quer nem saber daquela história. Aproveitando a forma adulta, o Billy e o Fred vão até uma loja de conveniências para tentar comprar cerveja para eles experimentarem. Essa é aquela cena do trailer que rola o assalto, vocês lembram? Pois é, só que aí eles não curtem muito aí o gosto da cerveja e lá eles acabam descobrindo também mais uma outra habilidade aí do Shazam, que é ter a pele indestrutível, a pele dura, né? Primeiro os caras dão um tiro no peito, depois ele fala, dá um tiro na cara dele para ver se a pele também resiste. Ele toma os tiros e a pele resiste. E aí, de volta para casa, os meninos entram escondidos, tentando não fazer muito barulho, nem chamar a atenção dos pais que estão preocupados, só que eles entram no quarto da Darla. A menina fica meio assim, né, de ver um adulto entrando, ele tampa a boca dela e eles começam a especular como pode ter sido a transformação. E ele fala, bom, eu falei Shazam. Quando ele fala Shazam, ele volta pro tamanho normal, né, pra idade dele, e eles tentam convencer a menina, que é super fofoqueirinha, a não contar nada pra ninguém, com o argumento de que bons irmãos, né, boas irmãs não entregam os irmãos. Ela, com esse compromisso, acaba não dizendo nada mesmo, mas a língua coça. Os dias vão passando e os meninos vão tirando cada vez mais vantagens aí dos poderes do Billy. Eles fazem selfie por dinheiro, eles dão demonstrações de poder no meio da rua e vão testando também outras possíveis habilidades desse herói. Pra vocês terem uma ideia das brincadeiras que rolam aí no filme, que é um momento bem divertido, inclusive, o Billy, ele se transforma em Shazam, entra na escola e pega o Fred falando que é o pai dele. Ah, eu vim pegar o meu filho e você é um segurança super legal. Enfim, tem essas piadas mais engraçadonas que não é muito o meu estilo, mas é bem divertido, não dá pra negar. E se a gente tem super-herói, com certeza a gente já tem um super vilão, certo? E é exatamente isso que o Fred diz pro irmão, que não tá muito preparado ainda pra enfrentar ninguém. Do outro lado, o Dr. Sivana vai até a empresa do pai, que ainda é vivo, e ele acaba matando o pai, o irmão e todo o conselho diretivo da empresa, soltando aí os pecados capitais para tomar conta da galera. No final, um dos pecados sugere a ele que encontre essa pessoa de bom coração e que mate ela agora, antes que ela tome ciência dos poderes que ela tem. E aí o Sivana não teria chance. E é bem isso que acontece, tá? No primeiro confronto, o Sivana vai lá, dá um cacete no Shazam, que é um menino ainda, né? Ele não tá muito preparado, ele nem conhece todo o potencial dele. E nesse confronto, ele descobre a habilidade dele de voar, na pior das condições, tá? E aí, vendo que ele não é páreo pro Dr. Sivana, o que ele faz? Ele diz Shazam, vira criança e acaba fugindo aí no meio da multidão. E aí a gente tem essa solução que eu achei super preguiçosa do roteiro, que acontece duas vezes. A primeira é que o Sivana tá assistindo uma reportagem, vendo o Fred falando com o Shazam grande, e aí ele usa isso para localizar o herói, né, indo atrás do menino. E a outra é que os irmãos estão assistindo uma reportagem também desse mesmo evento e a Mary, que é a irmã mais velha, ela supõe simplesmente que aquele cara é o menino, só pode ser o menino, porque ele falou coisas para ela quando ele resgatou ela de um quase acidente aí, e que estava falando com o Fred também. Olha isso, não tem como, gente, a gente supor que uma criança pode ser um adulto. Tudo bem que tem essa licença toda de ser um filme de super-herói e tal, mas essa transformação não foi cogitada
e nenhuma outra parte do filme pra que essa suposição seja tão óbvia assim, entende? Achei bem preguiçoso e acho que tinha muitas outras formas da gente desenrolar essa parte aí. Seguindo, o Billy consegue o nome e o endereço da sua mãe biológica com Eugene e vai até ela. Só que chegando lá ele tem um choque. Ela não esqueceu ele acidentalmente no parque. Ela se perdeu realmente dele e quando ela viu que ele tinha sido encontrado por policiais, ela achou melhor deixar com eles, porque eles conseguiriam dar um lar muito melhor do que o que ela estava disposta e o que ela podia proporcionar para ele naquela época, quando ela tinha só 17 anos. A questão aí é que ela não se arrepende muito dessa decisão que ela fez. Então ele fica frustrado, vai embora e no caminho o celular dele toca e a gente vê que é o Fred, mas quem tá falando do outro lado é o Dr. Sivana. Ele tá com todo mundo da família lá dentro de casa e ele quer que o Shazam vá até lá. De volta, ele acaba decidindo entregar os poderes dele pro Dr. Sivana, então ele vai lá e faz a magia numa porta da casa e ele entra na sequência entre o Dr. Sivana e depois aí na surdina os irmãos todos entram. Lá dentro da caverna, o Dr. cerca o Billy com os 7 pecados capitais, com 6 deles, e aí ele é surpreendido pelos irmãos do Billy que conseguem distraí-lo. E aí quando ele vira para olhar os meninos, o Billy pega o batarangue e bate na cabeça dele e aí machuca. E aí nessa hora a gente percebe que quando os pecados capitais estão fora do corpo do Dr. Sivana, ele fica vulnerável, então dá para derrotar ele nessa circunstância. Com ele enfraquecido, os espíritos voltam para o corpo, a galera aproveita essa brecha e tenta fugir. Só que eles não encontram uma porta de saída. E aí eles começam a procurar várias outras portas e não encontram uma definitiva. Então Fred diz: pensa num lugar, mentaliza um lugar e aí a gente vê se você tem esse poder aí de teleporte. Ele imagina e todo mundo é transportado para dentro de um clube de striptease que eles foram lá no começo do filme. A Mary fala: pelo amor de Deus, tanto lugar pra você pensar, os meninos acham o máximo. A Darla também fala: eu quero purpurina igual as meninas. E o Pedro diz: esse não é o meu tipo de lugar. Ou seja, possivelmente a DC já mostrou pra gente aí o nosso primeiro herói gay, hein? Na nossa realidade, né, depois de sair dessa casa de striptease, eles correm até um parque de diversões que tá rolando na cidade. O Dr. Sivana vai atrás e manda os pecados seguirem cada um dos irmãos. No meio da batalha, o Shazam percebe que muito mais legal que ser forte é poder dividir essa força que ele tem. Então ele pega o bastão, né, o cajado que era do Shazam antigo, que tá com o Dr. Sivana, pede para os irmãos todos segurarem e dizerem o nome dele. E aí todos dizem Billy ao mesmo tempo e nada acontece. Então ele percebe que na verdade tem que dizer Shazam. Todos dizem Shazam e assumem formas aí anabolizadas de si mesmos em versão adulta também. E aí começa a batalha final. Cada irmão luta contra um pecado capital, enquanto o Shazam e o Dr. Sivana se enfrentam no melhor estilo Dragon Ball Z. Eles começam a voar, eles dão socos fortes um no outro, até que eles chegam até uma cobertura. Eles estão lá lutando e tal, e o Shazam percebe que ele não viu um dos pecados capitais, que é a inveja. Ele provoca, a inveja sai do corpo do Dr. Sivana, deixando ele vulnerável, e ele volta pro parque. O Dr. Sivana cai e é salvo no último minuto aí pelo Shazam, que não deixa ele morrer. E aí, com os pecados reunidos, os irmãos enfrentam eles e acabam derrotando, e o Shazam arranca aquele olho do mal do rosto do Dr. Sivana e aprisiona todo mundo, que volta a ser estátua lá naquela caverna do começo do filme. E aí, vida normal que se segue. No dia seguinte, tá todo mundo na escola, o Fred vai almoçar na escola e a galera não quer sentar perto dele porque ele é muito falastrão e tal, e ninguém acredita que ele conheça realmente o Shazam. E de repente o Shazam chega e começa a dizer que tudo aquilo que ele é, ele se inspirou no Fred, que o Fred que ensinou tudo aquilo pra ele. A galera fica meio passada e de repente surge aí o Superman, mas sem aparecer o rosto, porque o Henry Cavill não tem mais, né, o contrato com a Warner e a gente não tem mais um outro Super-Homem. A gente fica lá meio de cara, aparece só do torso pra baixo. E aí corta pra Sivana preso numa cela, escrevendo vários símbolos na parede, quando de repente a gente escuta uma voz dizendo que existem várias outras formas de se ganhar magia, que não seja daquela como ele conseguiu. E aí quando você olha pro lado, é uma minhoquinha que apareceu várias vezes ao longo do filme, que nada mais é do que o Sr. Cérebro, que é outro vilão aí do Shazam. Rolam os créditos, aliás, haja crédito, viu? É bem longo, mas é muito divertidinho, vale a pena ficar até o final. E aí a gente tem a última cena, que é a cena pequenininha mesmo, do Shazam falando com o aquário, tentando conversar com o peixe e ver se essa é uma das habilidades que ele tem. Não é, e claramente é uma piada aí pra sacanear o Aquaman, que é tão zoado no universo da DC. E depois disso, fim. Shazam é um filme divertido, é um filme super família, sessão da tarde,
mas pra mim, sinceramente, faltou um pouquinho de carisma aí, como eu disse lá no comecinho. De qualquer forma, como peça individual, funciona muito bem. A gente já viu aí a notícia de que tá em produção, né? Tá começando o esboço de um Shazam 2, o roteirista já fechou, agora eles estão negociando com o diretor. Então, se você gostou, já pode ficar feliz, porque vai rolar novidade logo mais. Então, se você quer ver um filme divertido, leve, pra família e que não respeita aí 100% dos quadrinhos e que vai na contramão da Marvel, na hora de construir o universo, esse filme certamente é pra você. E agora chega de eu falar, eu quero ouvir você. Você já foi ver Shazam? Você curtiu? O que você achou? Tá ansioso pra ver Adão Negro? E essa notícia aí que saiu sobre o segundo filme do Shazam? Você ficou afim de ver? Me conta tudo aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica ligado que tem muita coisa vindo por aí, beleza? Então é isso, agora eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até já.